Lula indica Paulo Pimenta para cargo de ministro extraordinário pela reconstrução do Rio Grande do Sul. O governo Lula anunciou que o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, a SECOM, Paulo Pimenta, assumirá o papel de ministro extraordinário encarregado da coordenação dos esforços de reconstrução no Rio Grande do Sul. Liguei. Ontem, na verdade, a gente teve a notícia, mas não a matéria aqui, né? Sim. Bom, ontem nós comentávamos no diário, no Conexão KGB, nós comentávamos sobre o seguinte: por que o Paulo Pimenta é o ministro que mais aparece durante todo esse episódio das tragédias no Rio Grande do Sul? Por quê? Porque é o ministro da SECOM, ou seja, o ministro da propaganda. O ministro da propaganda do governo Lula é o que mais aparece durante a tragédia do Rio Grande do Sul. Isso deve ter algum motivo? Por que não aparece mais o ministro da infraestrutura, né? O ministro das cidades, o ministro da integração regional? Tem vários ministérios aí que poderiam assumir o protagonismo, mas não. Qual foi o ministro que mais apareceu? O ministro da propaganda. Isso acontece por quê, Ana Flávia? Porque a prioridade do regime PT-STF é a narrativa. A prioridade do governo Lula é a propaganda. A prioridade do governo Lula é a aparência e não a essência. A prioridade do governo Lula é sair bem na foto. Basicamente, sair bem na foto. Porque eles sabem que o governo está em caos. O governo não está fazendo nada, o governo está absolutamente paralisado. O governo está paralisado. E eles sabem que o governo pode muito pouco. Eles não querem, não existe o empenho do governo em colocar realmente a estrutura do Estado para resgatar as pessoas, para salvar o Rio Grande do Sul. Reconstruir tudo isso. Eles querem aparecer bem na foto. A única preocupação deles é essa. Sim. Aparecer bem na foto. Então, depois nós vamos mostrar um caso que aconteceu ontem, né, em relação ao município de Farroupilha, que ilustra bem essa prioridade do governo. Né? Prioridade para a narrativa. Né? Então, por que ele é o que aparece mais? Por isso. Né? E agora, naturalmente, eles querem colocar... Ficou muito difícil a situação do ministro da SECOM, né? Ficou numa posição muito difícil, muito complicada, né? Assim, pegou muito mal o fato dele perseguir supostas fake news, né? Em vez de priorizar o atendimento às vítimas. Pegou muito mal isso. E ele, então, ficou desgastado, mas agora eles querem o quê? O Paulo Pimenta como uma espécie de interventor do Rio Grande do Sul. Entendam isso, gente. O fato do Paulo Pimenta ter caído para cima, porque foi isso que aconteceu. Ele saiu da SECOM, ele está caindo para cima. Isso tem essa expressão no filme Tropa de Elite 2, né? O sujeito cai para cima. Ele perde o cargo, mas ele recebe, em recompensa, um outro cargo maior e mais forte, mais importante. E é exatamente isso que está acontecendo. Agora ele está ganhando mais um ministério, hein, do governo Lula. Olha que beleza! Mais um ministério do governo Lula. Tá? Então a solução é aumentar então, a burocracia do Estado, aumentar a máquina, né? E não utilizar o que já existe, né, de uma maneira mais racional. Não, tem que aumentar a máquina. Quem é que vai pagar isso? Você. Quer dizer, espere aumento de impostos. Isso aí você pode esperar. Eles vão colocar
Eles vão fazer algum tipo de aumento de impostos e a justificativa vai ser o meio ambiente. Então esperem aí que vem o imposto ambiental por aí. Porque para sustentar toda essa máquina precisa de dinheiro, entendeu? E de onde vem o dinheiro? Do nosso bolso. Pode ficar tranquila que isso vai acontecer. Bom, então ele é uma espécie de interventor. Essa figura do interventor foi criada como tudo que existe de ruim no país. Se você pesquisar a origem de tudo de ruim que acontece no país, você vai chegar a um nome: Getúlio Vargas. Então, no Estado Novo, no golpe de 1937, foi uma espécie de golpe dentro do golpe, né, na ditadura do Getúlio Vargas, houve essa nomeação de interventores para os estados. É exatamente isso que está sendo feito agora. Estão colocando um interventor, uma espécie de antigovernador. Durante o período, acho que está tudo certo, né? Durante o período de crises na igreja, você teve grandes crises, né, na igreja católica, você tinha o Papa e o antipapa, né? Aqui nós temos agora o governador, que é o Eduardo Leite, depois nós vamos falar sobre ele também, e o antigovernador. E os dois estão mais ou menos reproduzindo aquilo que nós vivemos durante os últimos 30 anos, né? Que foi o Teatro das Tesouras. Nós estamos de volta, meus amigos, ao Teatro das Tesouras. Quer dizer, o Eduardo Leite, do PSDB, e o Paulo Pimenta, do PT, vão governar o Rio Grande do Sul. Aparentemente, um é adversário do outro, mas, na verdade, eles vão cortar para o mesmo lado. E qual é o mesmo lado para o qual eles estão cortando? Eu vou dizer para você. Eles querem instaurar no Rio Grande do Sul uma nova ordem política, social, econômica, cultural, uma nova ordem no Rio Grande do Sul. Reconstruir o Rio Grande do Sul, essa história de reconstrução do Rio Grande do Sul, na verdade é um processo, é mais uma etapa do golpe revolucionário pelo qual o Brasil está passando. Eu sempre falo disso, né? O Brasil foi vítima de um golpe revolucionário em várias etapas. Eles estão aproveitando a tragédia do povo gaúcho para implantar mais uma fase desse processo revolucionário mesmo. A ideia é reconstruir o Rio Grande do Sul em novas bases. Então, reconstruir o Rio Grande do Sul em novas bases econômicas, né? O direito à propriedade já começa a ser relativizado, dentro do Rio Grande do Sul. A questão ambiental vai vir com toda a força, tá? A regulamentação do Estado vai vir com toda a força, e nós temos, assim, uma verdadeira... Quando o ministro Paulo Pimenta disse que ele estava em guerra, nós estamos aqui numa guerra, ele falou isso, literalmente, tá? Ele disse essas palavras, ele usou essas palavras. Nós aqui estamos numa guerra no Rio Grande do Sul. Ele tinha razão. É verdade isso, ele está em guerra. Só que a guerra não era contra as tais fake news, não. A guerra era contra a sociedade. É a definição de socialismo, gente. A definição de socialismo é a guerra do Estado contra o povo. É exatamente isso que ele está. Essa guerra, e agora ele vai ser um general, o comandante dessa guerra lá, dentro do campo de batalha que se tornou o Rio Grande do Sul. É isso que nós vamos ter agora. O Paulo Pimenta caiu para cima e caiu como uma montanha sobre o povo do Rio Grande do Sul.